Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje vou dar uma aulinha aqui, já que pediram, falando um pouco sobre o volume, tá? O volume financeiro, né? Principalmente dentro da estratégia GNA, né? Que é a nossa estratégia que eu utilizo. Então, explicando mais sobre ele, para vocês também poderem melhorar aí as operações de vocês. Mas antes, lembrando sempre para se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, isso dá uma força enorme aqui pra gente. E também vou deixar aí na descrição o link do nosso Telegram, tá? O canal do Telegram tá bem legal também, a gente fala sobre mercado financeiro, dou dicas, né, durante o pregão, de entradas e saídas de operações. Então eu vou deixar aí na descrição o link do Telegram e também do nosso Instagram. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aí que a gente responde, tá certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, né, como que a gente coloca o volume no gráfico? A gente vem ali com o botão direito. Novo indicador, pesquisar, volume. Vai aparecer todos esses, a gente vem nesse aqui, ó, volume, avançar. A gente vai botar no nova linha, porque a gente quer criar uma linha aqui embaixo, a gente não quer botar dentro do gráfico, a gente quer uma linha nova. Avançar, e aqui as configurações, a cor que vocês querem, tá? E tipo financeiro ou quantitativo. Qual a diferença dos dois? O financeiro vai nos dar a quantidade em dinheiro, tá? Que foi negociada naquele período que nós estamos analisando. Se for no diário, é a quantidade de dinheiro que foi negociada naquele dia. Se for nos 3 minutos, é a quantidade de dinheiro que foi negociado dentro daqueles 3 minutos. Ok? E o quantitativo é a quantidade de negócios que aconteceram naquele período. Então, no diário, quantidade de negócios que tiveram naquele período, né, no dia. E nos 3 minutos, a quantidade de negócios que tiveram nos 3 minutos. Certo? Eu uso o financeiro. Então seria só concluir, tá? Como o meu já está aqui, eu não vou concluir, eu vou cancelar, tá? Mas o meu já está aqui, então é só isso, a gente acrescenta o indicador volume aqui. Quem quiser botar uma média, também pode acrescentar uma média, tá? Fica a gosto de cada um. Então vamos lá, né? Primeiro de tudo, lembrar que o volume ele não deve ser usado isoladamente, assim como nenhum outro indicador, pelo menos na minha visão. Tá? Eu acho que todos os indicadores eles devem ser usados em conjunto com algum outro, né? Aqueles que você se adaptam melhor, que fizeram testes e deu um resultado melhor, tá? Porque um ajuda a confirmar o outro. Tá? O volume sozinho pode querer me indicar uma compra, mas na verdade pode ser uma venda. Tá? Então tem que sempre estar olhando o volume junto com algum outro indicador. Eu, no caso, eu gosto de usar as médias móveis, que me confirmam uma tendência, e junto das médias móveis eu confirmo essa tendência no volume, tá certo? Outra coisa, o volume é um indicador de sentimento, tá? O que isso quer dizer? O que o volume vai nos mostrar é o quão comprometidos estão os compradores e vendedores para fazer o preço ir naquela direção que eles querem. Ou seja, o quão comprometidos os compradores estão em levar o preço lá para cima, e o quão comprometidos os vendedores estão para fazer o preço ir lá para baixo. Tá certo? Ou seja, né, o preço está indo lá para cima, né, mas o volume foi fraco, pode ser que aquele volume não me surpreenda, né, não faça eu querer entrar na operação, porque o movimento alto, forte, mas o volume baixo, pode ser que alguém boletou errado, boletou um pouquinho a mais, né, quis comprar ali um pouquinho maior, com mais contratos, o preço acabou indo para cima, mas o volume financeiro foi pouco, não é o que o mercado quer fazer. Né? Então, o sentimento do mercado é de queda, mas teve alguém ali que quis comprar um pouco mais. A gente pode ver isso aonde? Nesse candle aqui, tá? Dentro dos 3 minutos, claro. A gente pode ver que, olha como o mercado vinha descendo, vinha fazendo topos mais baixos que os topos anteriores e fundos mais baixos que os fundos anteriores, e vinha descendo. Nesse momento aqui ele fez um candle um pouquinho maior, né? A gente pode ver aqui, ó, fez um candle um pouquinho maior, mas o volume foi menor. Ó, a gente pode ver que o volume foi pequeno perto desses outros candles, né? Então foi um volume pequeno e um candle um pouquinho maior, né? Chegou até andar uns 100 pontinhos para cima, né? Chegou a dar ali, ó, 100 pontos, mas não é o que o mercado queria fazer. Então o mercado continuou seu movimento de baixa, aqui ele deu uma puxadinha para cima, então pode ter feito uma correção, um retorno à média, tá? Alguém que estava vendido aqui quis realizar lucros aqui, então o mercado acabou voltando um pouquinho,
mas a tendência do mercado seguiu a mesma, que era de queda. Então, esse candle aqui não quer me dizer muita coisa. Tá? Ele pode ter feito esse movimento, a gente até pode ver que ele é um pouco maior do que os outros, mas o volume foi fraco, então não me confirma essa alta. Tá? O que vai me confirmar a alta é caso esse candle tivesse sido grande, como foi aqui, e o volume também tivesse superado os volumes anteriores. Daí sim eu poderia começar a pensar que seria uma reversão de tendência, o preço estava vindo para baixo e agora aqui, nesse patamar, estão começando a querer levar o preço lá para cima. Tá? Então por isso que é um indicador de sentimento, porque ele vai nos dizer o quão comprometido que estão os compradores e vendedores para fazer o preço ir naquela direção. Agora, o volume confirma sinais de preço. Né? Então, também é isso. O mercado deu essa puxada forte e o volume baixo, não vamos entrar, justamente por causa do mesmo motivo que eu já falei. Né? Deu essa puxada forte, mas o volume baixo, então não é para onde o mercado cair. Né? É só alguém que quis realizar um lucro ou operou um pouquinho mais alto e acabou puxando um pouquinho o mercado, né? Puxou um pouquinho o preço para cima, mas o mercado segue na mesma tendência. Tá? Então, quem vai nos confirmar os sinais de preço, né, o movimento que o preço faz, é o volume. Volume confirma a tendência. Tá? Isso também, só que claro, esse fica mais claro no diário, no mensal, né, num gráfico um pouquinho maior. A gente até pode ir para o diário aqui no índice. Tá? E vamos afastar um pouco, tirar um pouco do zoom. Se nós olharmos aqui ele desde março, né, quando deu o crash ali, né, deu toda essa estourada, a gente pode ver como ele vinha. Olha, ele fez essa subida, né, essa primeira subida. Se nós olharmos aqui, o mercado também subiu. O que aconteceu em seguida com o volume? O volume caiu. Opa, peguei errado. O que aconteceu em seguida? O volume deu essa diminuída, o mercado também deu uma parada. E na sequência o que aconteceu? Né? Se nós viermos para cá, o mercado deu... Opa, peguei errado de novo. O mercado puxou aqui forte para cima. Tá difícil agora de eu conseguir, hein? O mercado deu essa puxada forte para cima, né? Então continuou aqui de lado e logo em seguida começou a cair, né? Então ó, a gente pode ver que esse candle vermelho, a gente pode ver que esse primeiro candle vermelho aqui, tá? Ele é quando já começou a queda. Tá? O que aconteceu em seguida? O mercado continuou, né, até fez um movimento aqui de retorno, né, para voltar, mas olha como o volume deu essa diminuída e logo em seguida o volume voltou a superar ali o volume vendedor e o mercado deu toda essa queda. Logo que ele fez essa queda, o que aconteceu? Se nós pegarmos aqui, o mercado deu essa diminuída, então o mercado aqui parou, né, ficou aqui no fundo e logo em seguida o mercado começou a reagir, subindo. Né, fez esse movimento aqui de alta, né, deu essa puxada aqui. Depois o mercado deu uma segurada, né, ficou um pouquinho lateral, fez uma corrigida, o volume também diminuiu. Logo em seguida, voltou a puxar lá para cima, o volume voltou a aumentar. Depois que o volume aumentou, o volume foi diminuindo, né, ficou meio estagnado, o mercado também ficou estagnado. E de lá para cá, né, nós podemos analisar, desde março até hoje, olha como o gráfico ele vem numa tendência de alta, né? Ficou aqui um pouco lateral, mas o gráfico vem numa tendência de alta. E o que o volume está fazendo? O volume também vem fazendo topos, né, barras maiores do que as anteriores. Né? Então é sinal que o volume segue confirmando essa tendência de alta. Certo? Então o volume confirma a tendência. Né? Vamos voltar lá para os 3 minutos. Então o volume vai confirmar essa tendência. Tá? Barras de volume alta querem nos dizer que o preço está indo naquela direção, vai fazer uma perna mais longa. Barras de volume mais baixas nos mostram que o preço talvez esteja fazendo uma correção, né? Um movimento de alta, por exemplo. O volume alto, o volume começa a aumentar, a perna de alta vai ser longa. O volume começa a diminuir, talvez o preço também dê uma recuada, comece a fazer uma correção. Até de novo fazer uma barra de volume maior e daí puxar o preço lá para cima de novo,
fazendo movimentos aí mais altistas, né? Continuando a tendência de alta, certo? E aqui por último, volume de confirmação e volume de exaustão. O que isso quer dizer? Isso eu não uso muito dentro da estratégia, tá? dentro da GNA, mas quero mostrar para vocês, porque também tem quem opera outras estratégias, né? Outros setups, que seriam, por exemplo, o rompimento de uma cabeça de um pivô. Deixa eu ir para um gráfico da Petro, que eu acho que lá tem mais 60 minutos. Pronto. O que acontece? Vamos tirar um pouco do zoom. O que acontece aqui na Petro? A gente pode ver, né, o mercado bem lateral, né, nesse período, mas vem fazendo topos e fundos mais altos, né? A gente pode ver aqui um fundo, aqui outro fundo, aqui era outro fundo, aqui um topo, também outro topo. Então, topos e fundos mais altos, né? O que vai nos confirmar esse movimento de alta? A gente pode ver aqui, ó, ele fez esse movimento aqui de queda, né? A barra foi alta, mas o que aconteceu logo em seguida dessa barra de alta, dessa barra alta de venda? O mercado subiu. Então, essa é uma barra de exaustão, tá? Essa aqui é considerada a barra de exaustão porque o mercado vinha caindo. O que acontece nesse momento? Aqui também a gente já tinha uma barra de exaustão, tá? Essa barra aqui, essa barra de volume e esse candle, tá? E aqui tá bem explícito aqui no gráfico, tá? Esse candle com essa barra de exaustão. O que é isso? O mercado vem caindo. Aquele atrasado, o que acontece? Ele vê o mercado aqui, ele fala, tá todo mundo vendendo, eu vou vender também. Então começa a vender, então entra bastante volume vendedor, tá? Mas o mercado não quer ir mais para baixo, aqui já é o fundo. Então aqui já não é hora de vender, aqui já está na hora de comprar. E o que acontece na sequência? O mercado começa a subir. Então isso é uma barra de exaustão, tá? Quando o mercado está num topo ou num fundo, aqui no caso é o fundo, e já... Eu digo que é aqueles atrasados entrando, né? O cara que quando era para comprar ele não via a compra, daí quando já era para vender ele estava querendo comprar, né? E ao contrário também, o vendedor que aqui no começo não viu a venda, foi ver a venda aqui embaixo, né? Quando o mercado já tinha caído, ele achou que era hora de vender, começou a vender, e o que aconteceu em seguida? O mercado começa a subir. Então essa é a barra de exaustão, quando acaba o fôlego do mercado para um lado, para uma direção, e ele começa a ir na outra. E a barra de confirmação. O que o mercado faz aqui na sequência? Ele faz essa barra de exaustão e logo em seguida o mercado dá essa diminuída, que é normal, e começa a ir para o outro lado. Faz esse movimento aqui de alta, dá uma diminuída aqui no volume, a gente até pode ver nesse gráfico, e daí ele rompe essa cabeça desse pivô. Tá? Deixou um pivôzinho aqui, ó, fez esse movimento, fez um pullbackzinho e rompeu a cabeça do pivô. Tá? Esse candle aqui, ele é, deixa eu só pegar certinho, ele é esse candle aqui. O que aconteceu aqui? O mercado vinha abaixo e começou a aumentar, né? A barra de volume aumentou. Então essa é uma barra de volume que confirma esse movimento, tá? Então rompeu a cabeça desse pivô, né? Um candle grande, forte, rompendo a cabeça do pivô, e o volume também nos indica que também está aumentando, ou seja, o mercado talvez queira começar a puxar lá para cima, e é o que acontece. Quem comprou aqui, né, teria tido um calorzinho aí de 50 centavos, né, mas não stopou, porque o stop certo seria embaixo desse candle, e conseguiu puxar lá para cima, né, tendo aí 5,83, quem segurou ainda conseguiu pegar mais, né, e o mercado de lá para cá segue subindo até aqui, quando ele teve esse gap aqui de baixo. Tá? Então esse é o candle de confirmação. Aqui a gente vai ter outro, ó, quando ele vem romper a cabeça do pivô. Deixa eu ver esse candle aqui qual é. Olha como o mercado começa a subir. Quando ele vem para romper a cabeça do pivô, o volume começa a subir. O que o mercado faz? Dá essa puxada forte lá para cima. Então esse também é uma barra de confirmação, ou seja, é um volume de confirmação. E esse é o volume de exaustão. Quando tá indo, a tendência está de alta, né? Aqui no caso a tendência era de baixa. O mercado chegou aqui, fez uma barra de força aqui bem grande, né? De volume bem grande vendedor. Mas na verdade aqui já não era venda, aqui já era para compra. Então essa é a barra de exaustão e essa aqui é a barra de confirmação de movimento. Certo?
Vamos voltar lá para o 3 minutos, né? O ING21. 3 minutos. Então era isso, tá? Lembrando, ele não deve ser usado isoladamente, é um indicador de sentimento. O volume confirma os sinais de preço, o volume confirma a tendência, ele é um volume, existe o volume de confirmação e o volume de exaustão. Tá? Agora, na nossa estratégia, né, nos 3 minutos, como que nós usamos ele? Então vamos para o começo do dia aqui no gráfico do índice. A gente vai ver aqui, ó, abriu o mercado, tá, fazendo essa barra de volume aqui. Tá? Mercado lateral. Né? O mercado abriu, não andou muito, ficou lateral. Mas o que a gente começa a ver aqui? A gente começa a ver que as barras de volume comprador são maiores que as barras de volume vendedor. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que talvez o mercado não queira ir para baixo, queira ir para cima. Né? Só que ele faz esse candle comprador, o mercado continua indo para baixo, mas a gente vê que o volume começa a diminuir, fica caindo. Aqui de novo, faz uma barra de volume comprador maior que as anteriores. Então o que significa? O mercado está querendo ir para cima. Né? O mercado faz esse candle, continua indo para baixo. O volume aqui diminuiu. Depois, novamente, mais uma barra de volume comprador, né? Maior que as anteriores, ou seja, o mercado está querendo dar essa puxada para cima. Então, nesse momento aqui que a gente vê que o mercado lateral, mas que as barras começam a aumentar, né? Barra de volume começa a aumentar. Aqui já é 10 horas, então o mercado à vista já abriu. Tá? Então as barras de volume também começam a aumentar. E confirma, né, que a barra verde realmente está sendo maiores que as barras vermelhas. Né? Então isso nos confirma uma entrada. A gente pode pensar numa entrada aqui, teria conseguido pegar em uns 100 pontos, 150 pontos, né? Chegou a andar aí até 220 pontos. Né? Quem vai ajeitando o stop poderia ter conseguido pegar aí até uns 200 pontos. Tá? Nessa subida aqui a gente pegou, se eu não me engano, a gente pegou 200 pontos nessa subida. E agora vamos ver aqui aonde que dá para ver mais. Aqui também, aqui a confirmação é maior. Tá? Porque aqui a gente vê, ó, que o mercado caiu, a barra de volume foi idêntica à anterior. Tá? Então o mercado fez essa subida e fez um movimento um volume de preço aqui grande também, não é igual, um pouquinho maior que essa da anterior. Tá? Mas isso aqui é o que eu chamo só de os vendedores tentando equilibrar os compradores. Tá? Mas a tendência a gente vê é a mesma. O mercado segue fazendo barras de candle verde, barras de volume verde maiores que as de vermelho. Então o mercado segue altista, tá? Mesmo com essa barra vermelha. O que acontece em seguida? Ele faz esse movimento aqui para cima, fica meio parado, né? O volume diminuindo, e depois faz essa barra aqui grande. Essa barra grande rompendo todos os topos anteriores, né, as máximas do dia, inclusive, e logo em seguida o volume segue caindo. O volume aqui, o gráfico aqui também, o preço fica meio lateral. Mas o que isso nos confirma? Nos confirma o que a gente vinha vendo desde o começo, né? Preço meio lateral, mas as barras de volume comprador maior que as de vendedor. Então o que nós vamos fazer? Assim que o mercado começar a se movimentar um pouco mais, nós entramos. Então aqui a gente vê que ele já deu uma puxada um pouco maior, né? 3 candles aqui, superando as máximas. Então já deu uma puxada um pouco maior. Voltou e fez uma nova compra, né? Não conseguiu romper esses fundos e fez um novo movimento de compra. Aqui nós entramos. Tá? A barra aqui nos confirma, continua fazendo uma barra grande, perto dessas outras aqui. Tá? Então fez uma barra grande, apesar de ser um doji, o preço ali teria andado uns 370 pontos, daria para ter pego aí uns 300 pontos. Tá? Andou para trás alguma coisa, chegou a andar para trás aí 50 pontos. Tá? Então aqui daria para ter feito uma entrada, daria para ter pego aí uns 300 pontos no mínimo. Tá? Vamos sempre lembrando que é bom ir ajeitando stop, justamente para conseguir ir pegando mais. Logo em seguida, tá? Daria para ter feito outras operações, mas daí a gente começa a reparar que ele deu essa puxada, né? Ele deu essa puxada mais forte. Aqui essa puxada foi de 360 pontos. Esse candle aqui, para a gente entrar, ele já está muito longo, já está muito largo. Tá? Então não é um candle para a gente entrar, é um candle de força, né? Nos mostra que realmente o mercado está querendo puxar para cima, mas logo em seguida ele faz esse candle, que é normal, né? Depois de uma puxada grande para um lado, normalmente tem um outro candle, vai ser para o outro. Tá? Mas o que a gente faz? Ele faz esse movimento, nós vamos esperar. Já que ele deu essa puxada forte, vamos esperar então o movimento que ele faça, que ele retorne para onde ele quer retornar,
e assim que fizer um movimento de para cima de novo a gente entra. Assim que fizer um candle comprador a gente entra. Fez o candle comprador logo em seguida, com a barra de volume ainda grande em comparação com essas outras anteriores, então a gente pode entrar. Tá? Não chegou a estopar, chegou a andar ali para trás 80 pontos, né? E depois foi lá para cima, andando ali 290 pontos até essa máxima aqui. Quem segurou um pouco mais, ele chegou a andar aqui uns 500 pontos mais ou menos. Tá? Então, a gente começou a analisar aqui que as barras de volume verde eram maiores que as vermelhas, então o volume está indo para cima, né? A tendência talvez seja que o mercado queira empurrar o índice lá para cima. O que acontece logo em seguida? O índice seguiu indo lá para cima, foi lá para cima, até o momento em que, vou voltar um pouco mais, andar um pouco mais, até esse momento, tá? O índice seguiu indo para cima, então deu para fazer bastante operação, bastante gain, até esse momento que o mercado começou a andar lateral, e a gente vê aqui que o volume também não conseguiu superar mais as máximas das barras anteriores. Então o volume ficou bem fraco nesse período e o mercado também ficou bem lateral. O que acontece logo em seguida? O mercado começa a reagir, mas reagir fazendo barras de volume vermelha mais alta que as barras de volume verde. E o que isso quer dizer? Talvez o mercado não queira mais agora ir para cima, o mercado está começando a querer cair. Né? Já esgotou aqui os compradores, não querem mais, não tem mais para levar o mercado para cima, né? O mercado ficou lateral, o volume aqui foi diminuindo e agora fazendo barras de volume vendedor mais altas que as de volume comprador. Então isso quer dizer que talvez o volume queira ir para baixo. E o que acontece na sequência? O preço começa a cair, fazer topos e fundos mais baixos que os anteriores. Então aqui nesse momento a gente começa a ligar o sinal de alerta. Tá? Nesse momento a gente começa a ligar o sinal de alerta, o volume diminuiu, não faz mais volumes grandes para compra, o preço aqui também não consegue mais superar as máximas. O que isso nos diz? Sinal de alerta, vamos começar a acompanhar. Agora as barras de volume vermelho começaram a superar as barras de volume verde. Então, nosso sinal de alerta aqui ligou e agora talvez vamos ter que começar a inverter nossas operações. Em vez de começar a procurar compras, nós vamos começar a procurar vendas. Então aqui nesse aqui a gente já poderia ter feito uma entrada, tá? Nesse aqui até não, tá? Mas aqui assim a gente já poderia ter feito uma entrada. Aqui fica muito na média, né? Então daí fica ruim de vender dentro pertinho da média, tá? Mas aqui daria para ter feito uma operação, que já teria dado aí para pegar 100 pontos, tá? Aqui também teria dado para fazer uma operação, teria dado para pegar mais 100 pontos. O mercado aqui até fez esse movimento, que é aquele que eu expliquei antes para vocês. Voltou nas médias, tá? Aqui daria para ter pego aí mais 100 pontos. Não, aqui ele não chegou a dar 100 pontos. Aqui teria dado um stop, tá? Mas também a gente pode ver que o volume, ele fez esse movimento aqui de alta e o volume diminuiu, tá? Até aqui começou de novo a aumentar. E daí o mercado começou a cair de novo, tá? Nessa queda aqui daria para ter pego aí mais 300 pontos no mínimo. Então é isso que nós temos que acompanhar. Nós temos que olhar se o mercado está caindo, se o mercado está subindo e se o volume está acompanhando o mercado. Né? O volume, as barras de volume compradora estão maiores que as barras de volume vendedora. Então nós vamos começar a procurar compras, porque o volume está nos indicando que talvez o mercado queira levar o preço lá para cima. Barras de volume vendedor maior que as barras de volume comprador. Vamos começar a procurar venda, porque talvez o mercado queira levar o preço lá para baixo. Tá? Então é isso que nós usamos na estratégia GNA. Tá? Como eu falei, não é isoladamente, é junto com as médias. Tá? Então sempre analisando as médias juntos, se a média está cruzada, se a média está indo para baixo, se a média está indo para cima. Tá? Então sempre analisando isso e junto usando o volume para confirmar essas movimentações aí das médias. Tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Tá? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente responde. Tem o nosso canal do Telegram que eu vou deixar o link aí na descrição. Entra lá que também a gente ajuda. Vou deixar também o nosso Instagram, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês, pelo menos ajudar a usar melhor a estratégia GNA, tá? Para ter um resultado aí melhor usando a estratégia, certo? Então um abraço a todos, a gente se vê aí numa próxima.